quanto eu e meus irmãos, Senhor, queremos ouvir aquilo que Tu tem para falar. Por isso, nesta noite, Senhor, eu quero romper as barreiras espirituais aqui neste lugar. Eu quero romper as barreiras espirituais nos lugares celestiais, Senhor. E que Teu Espírito se mova em nosso meio de uma maneira tremenda. Que o Teu Espírito venha falar. Todo o meu corpo, todo o meu ser, minha alma, meus pensamentos agora, Senhor, são direcionados a Ti. Desce, Senhor, hoje aqui neste lugar e continua agindo no nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor, nosso Deus. Um dia, Jacó chegou à sua velhice, e quando chegou a velhice de Jacó, ele chamou seus filhos para abençoar. Ele colocou seus filhos ao seu lado, e o primeiro filho, Rúben, o mais moço, quando ele levantou a mão para abençoar o seu filho, ele baixou a mão de novo e disse: Rúben, eu não vou te abençoar, porque tu desonraste o meu leito. Porque, passados uns anos, Rúben deitou-se com uma de suas esposas. Ele levantou a mão novamente para abençoar Levi e Simeão. E novamente ele baixou a mão. Mas agora, de uma maneira diferente, ele não só não abençoou, mas disse: a espada esteve na mão de vocês. É uma época em que a irmã deles foi desonrada, e eles se ajuntaram, lutaram e mataram muitos daquele povo. Mas Jacó fala uma coisa para seus filhos, ele diz assim: o meu espírito, a minha alma não vai estar na sua congregação. Era como ele estivesse dizendo assim: lá na tua congregação, você não vai sentir a presença de Deus. Você nunca vai ser cheio de Deus. Você não vai ter nada de Deus na sua vida. Eu sei, irmãos, que eu prego hoje aqui, e tem irmãos me ouvindo, irmãos que nasceram em um lar evangélico, irmãos que o pai era crente, casou com sua esposa da igreja, tiveram seus filhos, irmãos que um dia o pai o abençoou, pôs a mão sobre ele e disse: eu te abençoo, meu filho, serás bendito nessa terra, o Senhor será contigo. Família que, muitas vezes, você pode ter levantado e escutado o pai de joelho, orando e agradecendo a Deus pelo dia e pedindo a bênção para a família. Você vai lembrar, a irmã era do círculo de oração, uma vida abençoada. O pai chegava no final da tarde e ali estava com a sua família. Podia não ter muito, podia ser o simples arroz e um feijão, mas a alegria e a harmonia daquela família. Irmãos que cresceram na igreja, hoje são pastores, hoje são presbíteros, evangelistas, até mesmo membro da igreja, continuam felizes, porque conheceram a palavra de Deus. E eu acredito também, creio que é um milagre. Assim como eles não são ex-nada, eles nasceram aqui dentro, mas é um milagre porque permaneceram. E é muito difícil. Mas eu também sei que eu prego hoje aqui para pessoas que me escutam que um dia tiveram a infelicidade, o desprazer de buscar o seu pai em um bar,
botaram o braço do seu pai por cima, embriagado, e trouxeram para sua casa. Pessoas que, como eu, acordaram na madrugada, muitas vezes, ouvindo a briga do pai e da mãe. Coisas violentas se batendo. Pessoas que, como eu vi o rapaz dizer uma vez para mim, ele disse: o dia mais triste da minha vida foi o dia que eu encontrei meu pai no centro, uma mão de mão com uma mulher que não era minha mãe. Ele disse: eu senti vontade de chorar. Pessoas que nasceram e os pais se separaram e foram criados pelos avós, outros pelos tios. Pessoas que ouviram um dia uma palavra de maldição dizendo: olha, você não vai ser nada nessa vida. Ele vai, você não. Pessoas que ouviram palavras de desconforto que magoaram o seu coração e até hoje carregam isso na sua mente. Pessoas que ouviram dizer: você nunca vai alcançar, você não tem qualidade, você não tem condições. Pessoas que trouxeram mágoas no seu coração. Mas eu quero dizer para você, não importa o que falaram de você, importa o que ele pensa de você. Não importa a maldição que disseram aonde você estaria, importa aonde você está hoje. Quero dizer para você que esse Jacó, que muitas vezes nós lemos na Bíblia, esse homem que fugiu porque traiu seu irmão, ele fez algo muito terrível. Ele amaldiçoou o filho. Ele levantou a mão para abençoar e amaldiçoou Levi, a tribo de Levi. Então é interessante que para ele, depois ele morre, José o sepulta, e José, para ele, era um sonhador. Para sua mãe, José era um sonhador. Para os irmãos de José, José era um menino malandro. Para os mercadores que levaram José, era só um escravo. Para Potifar, José, ele era um bom administrador. Para a mulher de Potifar, um garoto de programa. Para o carcereiro, era mais um preso. Mas para Deus, ele era o governador do Egito. Eu quero pregar hoje aqui nesta noite o tema que Deus me deu. Quando Deus atravessa na sua vida, Ele muda a sua história. Eu sei que a minha palavra aqui está hoje meio melancólica, está meio tristonha, mas já vai mudar o quadro daqui a pouco. Eu quero que você pense de onde você saiu nesta noite. Como você veio parar aqui. Como você chegou aqui neste lugar, na igreja. Todo o seu passado para trás. Então, quando eu começo a falar de maldição nesta noite, pais que um dia amaldiçoaram os filhos, pais que um dia disseram que seus filhos não seriam ninguém, assim como Jacó. Mas eu quero dizer para você que quando Deus atravessa no nosso caminho, quando Deus aparece na nossa vida, Ele muda toda essa história. Ele muda, Ele transforma tudo isso. O que não era para acontecer, você que não era para estar aqui hoje, você que era talvez para estar até já sepultado, de tanta maldição, de mãe de santo, de pai de santo, de tia, de tio, espraguejamento, você que hoje não era para estar aqui, está aqui porque um dia Jesus apareceu na sua vida e mudou a sua história. E a Bíblia fala que depois que morreu Jacó, eles ficaram no Egito. E depois de um tempo, a Bíblia fala que um levita casou com uma levita, e Deus já começou a mudar a situação. Deus levantou um legislador, Moisés. E os irmãos sabem a história, Moisés e tudo o que aconteceu.
E Moisés sobe para o Monte Sinai com o povo, leva todo o povo. E Moisés fica 40 dias lá no monte, aproximadamente 40 dias, falando com Deus, e Deus escrevendo toda a sua lei para Moisés, com os dedos de fogo de Deus nas pedras, onde o próprio Deus lavrou as pedras com a sua lei. Quando Moisés disse, escuto eu um barulho, lá embaixo do arraial, e o Senhor disse, desce agora, Moisés, porque o que tu escuta são gritos de orgia. Pois o povo, achando que Moisés não vinha mais, havia morrido, agora se corrompeu novamente. Criaram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro. Quando Moisés chegou no pé do monte, com as tábuas da lei, quando Moisés viu aquilo, Moisés disse, essa lei é vida, mas ela é morte. E quando Moisés levantou as tábuas da lei para jogar, Moisés disse, todos da tribo de Israel, que correrem para cá, se atirem aos meus pés, chegue a mim, os que são de Deus. E você sabe qual é a tribo que correu para os pés de Moisés? A tribo de Levi. Toda a tribo de Levi correu. Acredito eu que Moisés acima no monte, um pouco, não tão em cima, mais abaixo, o povo subindo e correndo e se debatendo e dizendo, sai, dá licença, e subindo, mas toda a tribo de Levi, aquela que um dia seu pai Jacó o amaldiçoou, aquela tribo que ele disse, vocês nunca vão ser ninguém, porque a espada está na tua mão, você não vai sentir a minha presença, o Deus não vai estar com você. Aquela tribo, sabe, aquela pessoa que estava miserável, aquela pessoa que estava desencontrada de Deus, agora correu para os pés de Moisés. E quando toda a tribo de Levi estava aos pés de Moisés, Deus disse para Moisés, eu agora abençoo a tribo de Levi. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Pode ter amaldiçoado você, mas hoje Deus abençoa você aqui, aleluia. Ele quebra a maldição. Agora, analise uma coisa comigo, irmão. Quando Deus fala isso, porque a tribo correu, ela subiu, note que ela estava junto com o povo ali já estava corrompido novamente, o povo já estava em lascívias, pecado da carne, se prostituindo, e eles viram que Moisés estava com Deus, e eles viram que Deus era o caminho. Devem ter lembrado um dia, nosso pai Jacó nos amaldiçoou, mas não vamos ficar na maldição, não, nós vamos se atirar aos pés de Deus. Se atirar aos pés de Moisés era se atirar aos pés de Deus. Por isso eu digo para você hoje aqui, se atire aos pés do Senhor. O segredo para essa tão grande libertação, o segredo para essa tão mudada de história, o segredo para essa virada na vida, é correr para os pés de Deus, é se atirar aos pés de Deus. E eu descubro que quando eles fizeram isso, eles tomaram uma atitude diante do Senhor. Sabe por que muitas coisas às vezes não mudam na nossa vida? Porque nós temos que tomar uma atitude na nossa vida. Nós temos que nos atirar aos pés do Senhor, nós temos que deixar para trás todo o embaraço, nós temos que deixar para trás a nossa vida errada, as coisas erradas que ainda praticamos, deixar para trás toda a lascívia, tudo aquilo que não agrada a Deus, e se atirar aos seus pés. Só o Senhor tem o poder de mudar essa história, aleluia. E agora, Moisés desce do monte, e Deus diz para Moisés, Moisés, eu quero que você crie para mim um tabernáculo, separe a tribo de Levi, olha bem, separe a tribo de Levi, separa da tribo de Levi, sacerdote, levitas, músico. Você sabe quem é que ia trabalhar no tabernáculo de Deus? A tribo de Levi. Sabe quem é que estava agora servindo a Deus? O sacerdote. Sabe quem é que entrava no santo do santo? O sumo sacerdote. Sabe quem era esse sumo sacerdote? Um levita, que um dia o seu pai o amaldiçoou.
um levita que estava condenado, porque você sabe que se você levantar a mão e amaldiçoar o seu filho, está condenado a viver dentro daquilo que você julgou na vida dele. Se você abençoar o seu filho vai ser abençoado. Mas um dia o pai o havia abençoado, o havia amaldiçoado, e toda a tribo estava agora condenada a viver no erro, fora dos caminhos do Senhor. Mas agora eu estou vendo lá dentro do lugar santo do santo, um levita, um sumo sacerdote, trazendo o sacrifício, jogando sobre a arca da aliança. E a Bíblia fala que então Deus descia sobre a arca, e do meio dos dois querubins, Deus falava com o sumo sacerdote. Opa, para aí! Jacó falou que ele não sentiria a presença de Deus. Jacó falou que Deus nunca estaria na sua congregação. Mas agora eu vejo aquele homem não somente sentindo a presença de Deus, como vocês sentiram agora aqui há pouco, mas ouvindo Deus falar pessoalmente com ele, aleluia. Veja como Deus tem o poder de mudar a história de qualquer ser humano. Veja como Deus tem o poder de mudar tudo na sua vida. Basta termos uma atitude de mudar a nossa história, tomando atitudes diante do Senhor. Veja agora, ele fala com o sumo sacerdote, e ele desce e vai lá e fala com o povo. Ele leva para o povo aquilo que Deus falou com ele. Mas era aquele que estava condenado a viver debaixo de maldição, debaixo de escravidão. Agora está abençoado, agora está na casa de Deus. Eu novamente vejo agora Moisés entregando o seu cajado a Josué, o capitão de Israel. Moisés está velho, e Deus vai levar Moisés com ele para cima do monte, e lá ninguém mais vai saber, Deus vai o sepultar. Mas agora é passada a unção de Moisés para Josué, e Josué, logo que atravessa já o Jordão, tem um grande obstáculo. Ele tem as muralhas de Jericó, tão falado. E agora Deus dá aquela estratégia para ele novamente. Deus diz: olha, você tem que rodar a cidade, você tem que rodar, mas eu quero que você leve a minha arca. Mas quem vai levar a minha arca é os levitas. Quem vai levar a corneta feita do chifre de carneiro, o alarido de Deus, quem vai levar é os levitas. Observe agora como aquele povo que estava amaldiçoado, ele não está mais, e agora Deus só vai poder operar, Deus só vai poder começar a fazer milagre através da vida daquelas pessoas. E agora o pai disse que ele não sentiria a presença de Deus, mas eles carregam a arca da aliança, eles carregam a presença de Deus. É diferente de sentir quando você carrega a presença de Deus. Você sabe o que Deus está dizendo aqui para nós hoje? Deus está dizendo que sentir é uma coisa, mas carregar a sua presença é outra. E você não vai carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Você não vai carregar a presença de Deus em pecado. Você não vai carregar a presença de Deus em maldição. Você não vai carregar a presença de Deus estando cheio de problema na sua vida, de espraguejamento. Você só vai carregar a presença de Deus após Jesus atravessar no seu caminho e mudar a sua história, aleluia. Como nós começamos a imaginar e queremos entender, Senhor, fala-nos o que é carregar a sua presença. Nós sabemos que uma coisa é sentir, nós sentimos quando estamos na igreja, nós sentimos quando os levitas tocam, porque os levitas são separados para louvar ao Senhor. Eles não são só músicos, eles são adoradores. Eles são adoradores. A igreja moderna está cheia de tudo nesta vida. A igreja moderna tem bons músicos. A igreja moderna desse século no Brasil, ela tem bons pregadores. A igreja moderna, ela tem bons instrumentos. A igreja moderna, ela tem templos maravilhosos. A igreja moderna, ela tem tudo de bom. Mas o que Deus está me dizendo aqui é que não adianta ter músico, tem que ter adorador. Não adianta ter pregador, letrado, cheio de conhecimento, tem que ter profeta. A casa tem que ter a presença de Deus, e o altar tem que ter fogo, aleluia. Aleluia. Deus quer fogo no seu altar.
Por isso nós sentimos a presença de Deus na casa dele. Quando o louvor está buscando, o louvor está chegando na sua presença, todos saltam, todos choram, todos sentem a presença de Deus e tremem, e de alguma forma ou outra, até aquele tremor na espinha, e outros de uma maneira, cada um tem a sua maneira de sentir Deus. Entenda, não é porque você não treme, que você não sente a presença de Deus. Não é porque você não sente um frio na espinha, que você não sente a presença de Deus. Talvez você sentir a presença de Deus, pode ser uma emoção, uma lágrima nos seus olhos, o coração dispara, a alegria, e isso é a presença de Deus, porque cada um de nós somos diferente. Entenda? Então quando você está aqui, você sente a presença de Deus. Quando o pregador traz uma palavra eloquente, você sente a presença de Deus. Agora, carregar a sua presença é diferente. Para carregar a sua presença é diferente. Quando você carrega a presença de Deus, você não só sente ela aqui nesse culto, mas amanhã, quando você chega na sua faculdade, você chega na sua escola, a presença de Deus vai com você. Você está sentindo a presença de Deus, você transporta, você leva a presença de Deus. Aqueles que passam por você sentem algo diferente. Aqueles que passam por você sentem temor. Eles sentem vontade de chorar. Eles sentem vontade de abrir o coração para você. Eles querem falar dos seus problemas, porque eles sentem a presença de Deus que você carrega. Aleluia, aleluia. Isso é carregar a presença de Deus. Quando você vai no seu trabalho, você chega lá e você vê que o bolinho da hora do café começaram a falar muita bobagem. Você já vai lembrar do salmo que diz que bendito é o homem que medita na lei do Senhor e se aparta, que não se senta à roda dos escarnecedores, mas na lei do Senhor medita de dia e de noite. Você vai lembrar que aquele lugar, aquele bolinho não pertence para você. Aquele bolinho dos amaldiçoados, você foi liberto pelo sangue de Jesus. Você carrega a presença de Deus e isso lhe incomoda, Deus lhe incomoda, e você não consegue estar ali no meio daquele escarnecimento. Você é diferente, isso é carregar a presença de Deus. No seu trabalho você é diferente, aonde você anda, no centro da cidade. O centro da cidade é um lugar aonde só adorador que carrega a presença de Deus consegue andar. Porque aquele que não carrega a presença de Deus, é fácil andar no centro. A presença de Deus incomoda o verdadeiro cristão. A presença de Deus incomoda ele. Então quando ele anda no centro da cidade, ele se sente incomodado. Por quê? Porque ele é diferente. Porque a presença de Deus anda com ele. A presença de Deus está com ele. Isso é carregar a presença de Deus. Andar com ela, deitar com ela, levantar com ela, andar com ela dentro de casa, andar com ela em todo lugar. Isso é carregar a presença de Deus. E Deus diz mais uma coisa: eu quero que pegue 7 chifres de carneiro, que são os alaridos de Deus, as trombetas, que também é uma simbologia do Apocalipse, das 7 trombetas. E ele diz que o povo de Levi carregue as 7 trombetas. Então agora o povo vai levar a trombeta. O povo vai carregar a trombeta. E o povo que está levando a trombeta é um povo diferente. Não quero Manguaraci. É o povo que carrega o juízo de Deus, a lei de Deus. E esse mandamento é dado para o levita. Mas quando eu olho a Bíblia, em 1 Pedro, você pode dizer, mas o que nós temos que ver com isso? Quando eu olho a Bíblia em 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz, vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia diz que nós temos o quê? O sacerdócio real. Se nós somos o sacerdócio real, nós temos da mesma descendência de Levi, nós temos da casa do Senhor, porque um dia fomos encontrados por Ele, e agora nós temos a trombeta de Deus.
O que é a trombeta de Deus? É a sua boca, que dela sai uma espada afiada. Basta levar a presença de Deus, mas tinha que ter o alarido, tinha que tocar, tinha que gritar. Não era somente tocar, também tinha que gritar. Mas o povo grita depois que o levita toca a trombeta de Deus. E quando a trombeta de Deus é tocada, é quando você abre essa boca e começa a levantar para o céu e tocar a trombeta de Deus. Começa a gritar, começa a gritar. E quando você começa a tocar a trombeta de Deus, a muralha da sua vida cai. Todas as muralhas da sua vida caem. Porque o escolhido, o filho, o ungido, agora está tocando de baixo para cima, e o som sobe, e quando o som sobe, a resposta desce, como uma mão gigante esmagando e tirando toda o empecilho, toda a dificuldade, tirando todo o monumento, tirando toda a obra do diabo que ele criou para com sua vida ficasse neutralizada, parada. Quando você toca o alarido de Deus, as muralhas caem ao chão, aleluia. Sabe o que acontece nos nossos dias, irmão? É que nós não tocamos essa trombeta, nós nos acomodamos com as coisas, nós vemos tudo acontecendo, mas Deus nos deu um chamado. Você tem que abrir essa boca e gritar e falar. Se você carrega a presença de Deus, você tem que tocar a trombeta, você tem que tocar o alarido de Deus. Você não deve concordar, você deve gritar, você deve falar. Você é alguém que Deus escolheu para anunciar as suas grandezas, para falar. Nós estamos muito, às vezes, limitados, irmãos, dentro de uma igreja, e não achamos que o culto é aqui, achamos que o culto é só aqui, que aqui termina tudo, mas não, o nosso culto começa na nossa casa, e da nossa casa ele vem aqui no lugar de adoração, no templo de adoração, e nós saímos do templo de adoração, e onde nós andemos, nós temos a trombeta de Deus, nós temos aquele que incomoda. E quando você começa a incomodar, quando você começa a tocar a trombeta, toda a muralha começa a ruir, mas você vai saber que em cima da muralha tem alguém sentado, rindo, debochando, armado, que não quer ouvir a trombeta de Deus, não quer que você toque o alarido de Deus. É nesta hora que Deus está chamando você para uma batalha espiritual na sua vida, dizendo para você: abre a sua boca onde você estiver, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua escola, e começa a falar, começa a tocar a trombeta, começa a anunciar, começa a gritar, e o poder de Deus vai descer na sua vida, aleluia. É nessa hora que nós somos o escolhido, que eu começo a ver que para a muralha cair, os levitas tiveram um trabalho de 7 dias, fazendo a volta naquela muralha, e levando a presença de Deus, e não só levando, mas com o alarido de Deus, com a trombeta de Deus, aleluia. Um outro segredo que eu descubro, irmão, na vida dos levitas, é que tem um horário certo para trocar a trombeta. Não é somente, você pode carregar a presença de Deus, você deve andar com a presença de Deus, mas a hora de tocar a trombeta é a hora determinada por Deus. Não é certo nós sair usando a trombeta de Deus, falando, gritando. Foi o que Jesus disse: não lance pérolas aos porcos. Espere a hora certa para tocar a trombeta de Deus. Mas quando você tocar a trombeta de Deus na hora certa, então aí toda a muralha, todo o empecilho, tudo aquilo que um dia foi lançado de maldição na sua vida, vai cair por terra, aleluia. E nós vimos nos dias de hoje, irmãos, pessoas vivendo uma vida cansada, uma vida desprazerosa. E eu falo com muitas pessoas e tenho muito contato com muitas pessoas, e eu vejo irmãos dizendo da mesma forma para mim: está muito difícil, irmão Guaraci, está difícil, as lutas, as batalhas e tudo mais que a nossa vida tem. E eu digo para eles: irmão, quando Jesus veio a este mundo, Ele não teve uma vida maravilhosa, Ele teve uma vida de perseguição, Ele teve uma vida de pregação, Ele teve uma vida
que ele ajudou pessoas, e vocês vão ver que aonde ele estava, muitas vezes ele tinha que sair perto daquelas pessoas, pelo meio da multidão, porque queriam matar ele. Nós somos porta-voz dele, nós somos escolhidos para anunciar suas grandezas. Então, as batalhas espirituais, elas vão vir na nossa vida. As lutas e as dificuldades vão aparecer na sua vida. Só que tem uma coisa, irmão, Deus dá a luta conforme ao seu tamanho. Deus dá a luta para você conforme a sua capacidade. Você pode achar que a sua luta é maior que a do seu irmão, que a que você está passando é a pior delas, mas não é. Essa luta, Deus sabe que você tem capacidade para lutar ela. Essa luta, Deus sabe que você tem condições de enfrentar ela. Deus não está usando alguém nesse campo de batalha do mundo espiritual que não esteja preparado. Você está preparado e também Deus está lhe preparando. Eu não sei se você consegue me entender. Existe um mundo espiritual que não dá para ver. Ele nos cerca, ele nos oprime, ele anda conosco tanto igual à vida física, de tanto de anjos quanto demônios que andam por esse mundo espiritual. As forças das trevas lutam contra a sua vida. Então você vai ter lutas, você terá problemas, com certeza, barreiras vão se levantar, mas você vai notar que é nessas épocas de adversidade, que é nessas épocas de batalha, e a batalha espiritual na sua vida pode ser uma doença, a batalha espiritual na sua vida pode ser uma porta de emprego que não se abre, a batalha espiritual na sua vida pode ser uma possessão, algo que você está sofrendo, uma doença, alguma coisa na área psicológica da sua vida, você usa algum medicamento, alguma coisa, e você não consegue vencer, e quem sabe você já se aborreceu, e você já acha que não há poder, que não há mais cura, que não há mais libertação, mas Deus está no campo de batalha junto com você. A questão é que você não pode ver, mas o soldado é você. Quando o soldado está na luta, ele tem que lutar. Então eu não aconselho você a ficar em casa, eu não aconselho você a não vir no culto, eu não aconselho você a participar de programas de televisão, ficar envolvido com essas coisas que interte, por horas ajuda a aliviar, mas não vai lhe dar um crescimento espiritual. Irmãos, como é comum hoje pessoas partir. Eu já tenho 50 anos e já foi tanta gente nessa vida, e ainda está indo. Hoje muitos deitarão e amanhã não vão acordar. Muitos nessa terra deitarão essa noite e amanhã não vão acordar. A vida passa, o tempo passa, mas uma coisa você pode ter certeza, você vai acordar na eternidade. E quando você já estiver na eternidade, quando o Senhor estiver lá, quando você abrir os olhos e ver o anjo do Senhor, você vai ver talvez o tempo que perdeu, oprimido por coisas dessa terra, oprimido por coisas desse mundo, e o segredo todo está na presença de Deus, está na presença de Deus, está na presença de Deus, adorar o nome do Senhor, louvar, tendo dificuldade, tendo luta, mas na presença do Senhor, adorando, louvando, e vão dizer para você, oi, cadê a luta? A luta se foi. Você está me entendendo? Porque toda a luta espiritual que você sofre na sua vida, toda a adversidade que você sofre na sua vida, é justamente para você não estar aqui. É justamente para você não adorar o Senhor. 1 Pedro diz, vós sois a nação eleita. Você foi eleito. Sabe o que é eleito? Você foi escolhido. O que eu falei, outrora não era para estar aqui. Não era para estar aqui. Vivia debaixo de maldição. Você foi escolhido. A nação santa. Deus o santificou. O sacerdócio real. Sacerdócio real é da realeza. Se você é da realeza, você pertence ao reino de Deus, porque Deus é um rei. Deus é um rei, e todos que estão junto dele pertencem à realeza. Você tem que ser digno da realeza. Aleluia. Você se enquadra,
junto de todos. Eu não sou diferente de você porque estou aqui, e nem você é inferior a mim porque está aí. Pelo contrário, de repente eu falo muito e oro pouco. Quem sabe você ora muito, fala pouco, mas nós vamos se completando. Nós somos um corpo, nós somos a igreja. Quando nós se reunimos, o que ora mais, o que fala mais, nós somos um único corpo dele, o corpo de Jesus Cristo, aleluia! E ele é o cabeça, e aí ele vai se manifestar para a igreja. Você está entendendo? É essa adoração que Deus quer de nós, mas o inimigo vai tentar, de todas as formas, de todo jeito, fechar com correntes, para que nós não estamos aqui, para que nós não o adoramos, para que nós não exaltamos o nome do Senhor, aleluia. E é aí que eu descubro que aquela maldição de Jacó, aquela maldição que ele jogou sobre o filho dele, que ele levantou a mão para amaldiçoar, quando era para abençoar, quando era para desejar coisas boas para o seu filho, desejou maldição. Qual de nós faria isso para um filho nosso? Nunca, jamais você amaldiçoaria o seu filho, jamais você diria o que ele disse para o seu filho. Pelo mundo espiritual ele estava condenado, mas Deus trabalhou. Eu quero dizer para você que Deus trabalhou na sua vida para você estar aqui. Deus começou a trabalhar na cruz do Calvário. Deus começou a trabalhar lá na morte. Vocês não notaram que os magos saíram para procurar o rei? E foram procurar o menino rei, e foram aonde? Aonde foram? No lugar certo. Foram em Jerusalém. Era lá. Se era um rei dos judeus, ia nascer aonde? Em Jerusalém. Em Cafarnaum? Em Belém? Não, em Jerusalém. Eles foram no lugar certo. Se é um rei, nasceria onde? No palácio. E eles bateram no palácio. E Herodes disse, não há nenhum rei aqui, senão eu. E eu pergunto para vocês nesta noite, vocês já viram alguém nascer rei? Vocês já viram alguém nascer rei? Ninguém nasce rei. É filho do rei, príncipe, para depois ser rei. Ele é o único que nasceu rei. A palavra do Senhor, a profecia disse, e o rei dos judeus nasceu. O menino que nasceu na manjedoura era o rei. Aleluia! Quando eles então descobriram que o rei não estava ali, resolveram seguir o sinal que estava no céu. E eles viram o sinal no céu e seguiram o sinal. Eu podia perguntar para você aqui hoje, o que ele trouxe aqui, que sinal você está seguindo na sua vida? O que trouxe você na casa do Senhor? Qual sinal na sua vida Deus fez para você vir aonde está o rei? Para você vir buscar o rei. Aleluia, aleluia. Eu digo para você hoje aqui que toda maldição já caiu por terra. Toda maldição já caiu por terra, porque Deus já mudou a sua vida hoje aqui. Quando você botou o pé, a planta do seu pé naquela porta e entrou aqui para dentro, Deus já tinha traçado um plano para ajudar você, para libertar você, para causar na sua vida uma transformação muito grande, aleluia. E eu acho Deus um ser tão interessante, porque quando começamos a falar de Deus, começamos a falar de alguém que é tão diferente, porque ele não precisa de nada para ser o que é, ele existe por si próprio, alguém que nunca foi criado, mas alguém tão grande, alguém tão especial, que se preocupa com pessoas como nós, que ama pessoas como nós, pequenos aqui neste mundo, e vem em forma de homem, nasce nessa terra, para trazer a libertação, para nos ajudar. E eu vejo esse Deus preocupado não só com você, mas com a sua família, com seus filhos, com seus familiares, com seus parentes. E é tão verdade, quando a gente se converte, quando a gente vem para a casa de Deus, a primeira pessoa a ser atingida é a nossa família. Eu estava numa terreira, irmãos, não sabia nada de Deus. O meu passado foi um desses, triste.
que eu me acordava ouvindo meu pai brigar com a minha mãe, e aquilo me acordava, eu era menino, me acordava, eu me levantava, eu me sentava na rua, botava as mãos no ouvido, até aquilo passar, depois eu voltava, mas aquilo era todas as noites. Eu pertencia a centros de umbanda, eu era envolvido com espiritismo, porque meus pais me colocaram, porque eu fiquei doente. Eu tive problema sério quando menino, por causa daquela vida infernal que eles traziam para dentro da nossa casa. E eu vejo hoje lares evangélicos, eu penso, por que eu não nasci assim? Porque eu não tive o direito de ser filho de cristão. Por quê? Mas Deus, para Ele, não importa onde você nasceu, importa o que Ele vai fazer na sua vida. Mas aquele sofrimento que eu tinha, eu não sabia que um dia ia ter fim, mas um dia teve um fim. E dali, por eu ter aqueles problemas todos, me levaram para médico, e o médico me pesquisava e não achava nada, e me dava remédios para mim tomar, para mim dormir, para mim me acalmar. Eu era muito nervoso, eu era muito agitado. Aí foi quando a minha mãe teve a sua grande ideia, vou levar ele para o centro, quem sabe na terreira, e lá eu tive praticamente 10 anos preso naquilo, não conhecia Jesus, não conhecia Deus, até que um dia eu fiz a minha primeira oração na minha casa. Impressionante, irmãos, eu estava cansado de briga já com a minha esposa, vivia aquela vida infernal do meu pai e da minha mãe, e aquela vida me perseguia, e eu fiz a minha primeira oração sem conhecer Deus, no banheiro. Eu fiz eu rezei o Pai Nosso, e pedi ajuda de Deus. Deus que eu ouvia na terreira, não é Deus que eu escutei hoje, não é Deus que eu conheci agora, eu ouvia falar na terreira. Você acha que lá não fala de Deus? Fala. E eu pedi ajuda. Aquela noite foi uma noite diferente na minha vida. Eu me acordei no outro dia, o dia foi diferente. Depois eu procurei um amigo que havia se convertido, e ele falou, olha, eu vou te indicar a igreja que eu congrego, que era a igreja do pastor, no chalezinho. E eu me lembro como se fosse hoje, peguei minha esposa, e eu disse para ela, tu quer mudança? Ela disse, eu quero. Tu quer uma vida diferente para nós? Ela disse, eu quero. E ela disse, tu vai mudar? Eu disse, eu posso tentar, eu estou tentando, vamos na igreja? Ela disse, vamos. Igreja, que hora começa a igreja? Eu digo, eu vou na igreja evangélica. Me convidaram para ir na igreja evangélica, eu vou na igreja evangélica. Tá, mas tem a católica. Não, mas eu quero ir na evangélica. Aí peguei a moto, peguei meu menino e cheguei pela primeira vez na igreja, onde eu vi ali os louvor, a palavra de Deus. E eu estou até hoje, irmãos. Eu estou até hoje. Jesus me libertou. Jesus cruzou no meu caminho. Sabe aquela vida de maldição, aquele futuro pai de santo, aquele futuro pai disso, pai daquilo, lá da sessão, quem sabe hoje eu seria mais um. Está lá trabalhando, batendo coco, girando. Aquilo foi quebrado, aquela maldição de família. Ele acabou com aquela maldição de família. E a coisa foi tão forte, quando eu falei para minha mãe, que eu estava abandonando o terreiro, que eu não ia mais, que ela disse para mim, meu filho, tu está precisando de alguma coisa, fala para mim, para o teu pai, nós vamos te ajudar, o que está acontecendo contigo? Eu digo, nada, mãe. Só que eu hoje decidi ir para a igreja, eu e a Ângela vamos ir para a igreja, e aquilo contagiou, e eu comecei a ler a Bíblia, o pastor orou por mim, e o pastor veio falar comigo, e o pastor me batizou, e eu e a minha esposa acertamos a nossa vida, não era casado, nós casemos, a bênção de Deus chegou na minha vida, chegou na minha casa, na vida dos meus filhos, aleluia. Basta que meu primeiro filho, o nome dele é Gutierrez, quem escolheu foi meu pai, o Gutierrez é um jogador de futebol. E o pai disse, não, vamos botar o nome dele de Gutierrez, mas os outros filhos não. Eu disse, não, agora não. Meu segundo filho veio e eu disse, esse vai se chamar Josué, capitão de Israel. Meu filho hoje é uma benção, os irmãos conhecem. Está lá cantando, lá com o violão debaixo do braço. Quando veio a minha filha, que a minha esposa com muita fé orou e pediu uma filha,
Eu já não acreditava mais, que eu tinha 2 meninos. Eu disse, vai ser mais um guri. E ela disse, não, se for uma guria, eu deixo tu botar o nome. Eu disse, então vai ser Priscila, aquela que trabalhou com Paulo, ajudou Paulo. Eu consegui trazer a minha família na presença de Deus. Hoje todos na minha casa honram o nome do Senhor. Eu consegui trazer meu pai para a casa de Deus. Eu consegui trazer, eu tenho um primo que se converteu pelo meu testemunho, e hoje ele é pastor, é chamado de bispo agora, Bispo Mateus. Muitos da minha família hoje estão servindo o Senhor, por quê? Por causa do testemunho da minha vida, porque viram que havia uma outra fé, viram que havia uma salvação, ouviram, conheceram a Jesus, aleluia. E eu me tornei um marco na minha família, assim como você é um marco na sua família. Eu me tornei uma coluna, assim como você é uma coluna na sua família. E quando eu chegava na casa da minha avó, aonde tinha os centros de umbanda, eles paravam de conversar quando eu chegava. E ficavam me olhando com os olhão assim, ó. Sabe aqueles olhão? Que eram tudo demônio, todos endemoniados, me olhando. E eu chegava, abraçava a minha avó, eles não falavam nada. Só depois que eu saía, que eu ia embora, eles continuavam conversando. Sabe, quando você chega com a presença de Deus, aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando hoje aqui. Quando você chega com a presença de Deus, e a coisa mais interessante é quando você é novo na fé, parece que você quer Deus, e nós até cantamos aquele corinho, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Eu queria Deus de manhã, de tarde, de noite. Eu jejuava, eu orava, eu ia para a barragem com a minha Bíblia numa bicicleta, e orava e jejuava. Eu vinha para os dias de que tinha jejum na igreja, que eram os dias de consagração, eu jejuava, mas quando eu chegava naquele lugar de treva, as trevas se oprimiam por causa da minha presença. Eu carregava a presença de Deus comigo, aleluia. É isso que Deus quer na sua vida, é isso que Deus tem para você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero dizer que você é um marco na sua casa, você é um marco na sua família. Irmãos, mas nós temos que fazer algumas coisas às vezes na vida da gente. E aquele povo, naquele dia, a tribo de Levi, escolheu a coisa certa. Correram para os pés de Moisés, e diz que Moisés jogou as tábuas da lei, e das tábuas da lei caíram sobre o povo, e houve um tremor na terra, a terra se abriu, e muitos morreram, porque Moisés disse, essa lei, que é a lei de vida, também será lei de morte para vocês. Mas o povo de Levi estava aos pés de Moisés, agarrado, abraçado, era como se estivesse se abraçado em Deus, e dizendo, eu não saio daqui da tua presença, eu quero ficar contigo. Não, eu não vou pertencer a esse mundo que vai ser destruído, eu não vou pertencer a esse povo que vai ser destruído, mas nós temos que tomar atitude nas nossas vidas. Por isso hoje, irmãos, Deus me deu esta palavra de quebra de maldição aqui neste lugar. Talvez eu tenha pregado para uma única só pessoa aqui nesta noite, ou quem sabe 10, 20, eu não sei, mas o Senhor sabe toda a palavra que Deus me deu, que Deus me fez falar hoje aqui. Deus me deu no monte quando eu orava, aleluia. Para quebra de maldição, nós temos que tomar uma atitude. Eu quero convidar você a tomar uma atitude nessa noite. Eu quero convidar você que quer uma oração pela sua vida, de quebra de maldição. Saia do seu banco e venha para a frente. Os levitas podem tocar, aleluia. Eu gostaria de ouvir aquele hino. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Cadê os músicos da casa do Senhor para me ajudar a cantar? Eu sou desafinado. Irmã Sara, aleluia. Nos ajuda aqui, aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Me ajude a adorar o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Quebra de maldição é isso, irmão. Corra para os pés do Senhor, e toda maldição vai ser quebrada na sua vida hoje aqui neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode tocar. Aleluia. Vamos sentir a presença de Deus de novo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nosso Deus. Ele é tremendo. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você que quer uma oração especial na sua vida, Porque saia do seu dele, banco por e ele, venha para frente. para ele são Você que um dia todas ouviu as isso de alguém, coisas. você não vai ser ninguém. Porque Você vai dele, sofrer. por ele, E um dia amaldiçoaram para você. ele são Ele está aqui hoje. todas as coisas. E vai atravessar no seu caminho, na sua vida. Porque dele, E toda essa maldição vai ser quebrada hoje aqui neste lugar. para ele são todas as coisas. Cante, igreja, cante. Cante para adorar o nome do Senhor. Cante para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje é dia de libertação na casa de Deus. Grilhões são quebrados, correntes são cortadas e o nome do Senhor é exaltado. Aleluia. Oh, aleluia. Hoje Deus está trabalhando no seu coração. Hoje Deus está mudando a sua história aqui neste lugar. Hoje Deus está transformando vidas aqui neste lugar. Hoje Deus está dando alegria para viver novamente. Há pessoas que já estão descontentes com a vida. Hoje Deus está trazendo um refrigério para a alma de alguém aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Oh, Deus. Passa o teu Espírito agora, Senhor, no meio deste povo. Liberta, Senhor. Toda maldição caia por terra agora. Pessoas que um dia, Senhor, foram amaldiçoadas. Todo mal caia por terra agora. Todo espírito maligno caia por terra agora. Deus, eu peço agora que o teu Espírito Santo, Senhor, tome essa casa, assim como tu tomaste a inauguração do templo, Senhor. Tome este lugar, derrama a tua unção, aleluia. Derrama a tua unção sobre este lugar, Senhor. Pessoas que estão aqui, Senhor, eu sei que as suas vidas vão ser transformadas. Eles vão ser diferentes de hoje em diante, Senhor. Alegria vai voltar no seu lar. Alegria vai voltar na sua casa. Oh, Senhor, eu oro hoje nessa noite, nesse propósito, nesse sentido de quebra de maldição. E toda maldição, todo espírito maligno, Senhor, que vem oprimindo, que vem fazendo com que essas pessoas sejam felizes, Senhor, é repreendido agora aqui na tua casa, Deus, pelo poder do teu sangue. Seja, Senhor, limpa a mente, limpa o coração de pessoas que estão aqui, Senhor, e eles possam novamente sentir o gozo de viver e a alegria do Espírito Santo. Oh Deus, toma essa casa, Senhor, toma este lugar. Oh, um dia tu encontraste Levi, Senhor, um dia tu encontraste Levi. Não importa que um dia seu pai o amaldiçoou, tu escolheste ele, Senhor, assim como eu sei que tu escolheste essas pessoas que aqui estão, Senhor. Da mesma forma, Deus, derrama do teu óleo sagrado, da tua unção, óleo que derramava na cabeça de Arão, Senhor, óleo da alegria, desça sobre essas vidas, nesta noite aqui neste lugar, o óleo da alegria, e pessoas, Senhor, volte a viver felizes, pessoas encontrem o seu caminho hoje, nesta noite, pessoas que aqui estão, que estavam desacreditadas, Senhor, possam conhecer o poder que há na tua palavra, aleluia. Pessoas aqui, Senhor, sejam encontradas
vidas, como um dia eu fui encontrado na minha vida. Pessoas sejam libertas, como um dia eu fui liberto na minha vida. E eu te peço hoje, Deus, venha te fazer presente, Senhor. Venha te manifestar, venha tomar este lugar com teu poder, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Põe a mão sobre o seu coração, fale com Deus agora, fale com Jesus agora, conte para Ele, fale das suas mágoas para Ele, abra o seu coração. Pode ter certeza, irmão, pode ter certeza, irmã, que a sua vida está mudada, que a sua vida está transformada, que a sua vida não vai ser mais a mesma. Hoje você vai deitar a sua cabeça sobre o seu travesseiro e vai descansar. Amanhã o dia vai ser diferente, em nome de Jesus. Amanhã o dia vai ser diferente, e você vai lembrar desse homem que hoje falava essas palavras para você, aleluia.